Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. A paz do Senhor Jesus. Paz de Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Trago um abraço da minha esposa. Ela está um pouquinho debilitada fisicamente, mas espiritualmente ela está forte. Glória a Deus. Agradecemos aí os carinhos dos irmãos, ter mandado uma mensagem para ela, orado por ela. E brevemente estará aqui conosco em nome de Jesus. Quem quer ser mais parecido com Cristo? Então, se coloca em pé, abre aí em 2 Coríntios, capítulo 7. Esse ano tem sido um ano de conquista. Eu tenho vivido essa promessa, a promessa da nossa casa, a promessa e a bênção, né, do Senhor e a bênção da nossa liderança, do nosso pai na fé, o apóstolo Marcelo, a apóstola Vilma. Temos vivido os dias, já vivi muitos dias bons, mas esses dias tem sido especial. O Senhor tem nos agraciado aí com muito cuidado, amor e a sua bondade. Quando sentado, eu lembro das coisas que o Senhor já fez. E o Senhor tem feito, meu coração se alegra, se regozija. Porque teve dias que não havia mais esperança, sabe, não via a saída da situação, dias de choros, noites, né, a noite foi bem longa, de bastante choro, mas a alegria veio ao amanhecer, chegou o amanhecer de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Você achou? Acho que está aqui também. Consegue colocar para nós, querido? Aleluia. 5:17. Amém. Assim que, se alguém está em nova criatura é, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Vamos ler novamente, todos juntos? 1, 2, 3, já. Assim que aleluia. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Essa noite, Deus tem colocado ao meu coração sobre a nova criatura. E muitas vezes eu me indaguei comigo mesmo, por que a palavra ela declara uma nova criatura e eu vivo ciclos repetitivos, ciclos que acabam na hora de avançar, de progredir, acabava retornando atrás. E mesmo na igreja, servindo ao Senhor com sinceridade de coração, fazendo a obra do Senhor, muitas vezes me pegava nesse dilema, em pensamentos, sentimentos, emoções, né, até falas que não era condizente a essa nova criatura. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto sobre essa declaração que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, se ele está falando de algo novo, é porque existe o velho, né? E eu quero nessa noite com vocês estudar, ministrar essa passagem
quais são os objetivos os objetivos e benefícios da nova criatura. Quais são esses benefícios e quais são o objetivo? Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por coincidência. Você está aqui porque você foi atraído com corda de amor à presença do Eterno. Aleluia. Essa casa, ela tem uma unção que atrai vidas, que tem um desejo e a vontade de conhecer o nosso Deus, de conhecer a verdade. Possa ser que existe muitas indagações e questionamento na sua mente. E você como ser pensante, nós como ser pensante, precisamos, querido, levar diante de Deus. Não é pecado, né? Há uma crítica muito grande sobre a vida de Tomé. Tomé, ele tinha suas dificuldades, as suas limitações, mas ele perseverou junto com os discípulos, até o momento que o Senhor esclareceu ele. Devido à sua personalidade, ao seu jeito de ser, dificuldades o levava a entender algumas coisas. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de nós, aleluia. Louvado seja Deus. E no primeiro parte desse versículo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se a pessoa ela para ser uma nova criatura, quer dizer que existe a velha criatura. Né? E eu gostaria que, Gênesis capítulo 5, verso 3, né? Esse texto vai falar sobre Adão e a sua prole. E interessante, amado, que quando Adão, põe no verso 1, irmão Renato, por gentileza. Diz assim, ó, não, é isso. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Quando o homem foi gerado, amado, foi gerado a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Só que no meio desse percurso, após a criação, houve algo que aconteceu, que desconfigurou aquilo que o Senhor havia feito com perfeição. Né? Você já chegou a fazer algo que você se esforçou, você ali se dedicou, né? Você deu o seu melhor. Aí de repente chega uma pessoa lá e estraga tudo. Quem já passou por isso? Né? Uma situação, né? Aí você fica bem alegre, sim ou não? Não, né? Fica triste. Isso que aconteceu, amado. Quando o Senhor instituiu ali o jardim do Éden com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida e todo tipo de árvores, Deus havia dado uma ordenança, uma direção ao homem. E com um propósito. E na nossa vida, amado, nós precisamos de limites. Os nossos filhos precisam de limite. Isso faz parte da criação e da maturidade, seja emocional, física e espiritual dos nossos filhos. No verso 3, vai falar algo que fez desconfigurar. Quando em Gênesis 5:3 fala assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, conforme a sua, e pôs o nome dele de Sete. Nesse momento Adão já estava caído, ele pecou, e o pecado fez com que ele saísse da presença do Senhor. Ele saísse do jardim do Éden, ele foi convidado, ele foi retirado do jardim do Éden. Porque no jardim do Éden estava lá a árvore da vida. E se o homem, no seu estado de pecado, acessasse a árvore da vida, ele seria um eterno pecador. Por amor a mim e a você, por amor à sua criação, Deus levou o homem para fora do jardim e preparou o plano da salvação, o plano da redenção, o propósito de Deus. Porque se Adão tivesse acessado ali no jardim do Éden a fruta da vida eterna, querido, nós não teríamos mais solução e resposta. Mas tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Deus está no controle de tudo.
E quando Adão, aqui já fora do jardim do Éden, já ali havia passado 130 anos, e ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então o pecado que estava em Adão, a desconfiguração que estava em Adão, passou para o seu filho. Quem já tirou xerox de xerox? Fica bom? Não fica bom. Foi isso que aconteceu. Amado, quando nasceu Sete, amado, ele herdou a semelhança de Adão, herdou o pecado, herdou a imagem desfigurada de um ser, querido, que era perfeito, que agora estava desconectado da presença de Deus. Quem está entendendo? Né? E interessante que quando Adão, ele põe esse filho, ele gera esse filho com a sua esposa Eva, Adão, ele declara assim, pôs-lhe o nome Sete. E Sete, na Bíblia, tem vários significados dentro da perfeição. E a perfeição está no Senhor nosso Deus. Ele lançou uma palavra, uma palavra profética, porque quando nasceu Sete, Adão e Eva haviam perdido Abel, pois Abel havia sido morto, assassinado. E quando recebeu Sete, eles falaram, né, colocaremos, né, deu um destino ao seu filho, né, Sete, ele será semelhante a Abel, um adorador, um que busca a presença do Senhor, um que esteja na presença de Deus. Ele lançou uma palavra, há uma palavra de bênção em nosso favor, aleluia. Aleluia. Quando nasceu Sete, ele já nasceu desconfigurado, devido ao pecado, a natureza pecaminosa. Alguém te ensinou a mentir? Alguém te ensinou a fazer o mal? Não, mas a natureza que está no homem faz com que ele tende a fazer o mal. Que nem o apóstolo São Paulo declara em Romanos, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu pratico. Porque a natureza pecaminosa é uma realidade. Não tem como nós negarmos, querido, a natureza do homem. E por mais que nós estamos no ano de 2024, nós vemos a humanidade cada dia pior, fazendo coisas terríveis, por causa da natureza pecaminosa. Quem está entendendo? É verdade ou mentira? Então, amado, querido, não vai ser os anos que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a minha e a tua vida é a presença do Senhor Jesus Cristo. O velho, querido, se o velho permanecer, ele não vai herdar os benefícios de Deus, não vai herdar o favor de Deus. Por causa da velha natureza pecaminosa, que o velho homem tem de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Afasta da presença de Deus. Querido, te leva a pessoa para estar distante da presença do Senhor. O pecado é uma realidade. Pecado faz com que nós se afastamos da presença de Deus. Por isso, há tantas doenças hoje, na alma, querido, tantas doenças no psique, devido estar longe da presença de Deus, longe do propósito do Senhor. Quem está entendendo? Querido, e nós vemos que o Deus, querido, Ele veio trazer o novo, porque o velho é uma realidade. Por que eu estou na igreja e continuo tendo alguns hábitos, continuo tendo algumas atitudes, algumas ações e reações do velho homem? E hoje, querido, nós vamos falar sobre isso. O Senhor vai nos dar a direção, a orientação, para que a nova natureza se manifeste em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, querido. E existe o velho. Por quê? Em Romanos capítulo 3, verso 23, o que está escrito? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado fez com que o homem saísse da presença de Deus.
a deixar-se a glória de Deus. Então, não há quem faça o bem. Se nós, eu tenho certeza que me permita, queridos, a Alice, eu tenho a Ana Alice, vocês têm a Alice. Alice, vocês não ensinaram ela a bater, ensinaram ela a bater? Não ensinaram. A morder, ensinaram? Não? A puxar cabelo, fazer escândalo, não ensinaram? Porque a velha natureza está implícita lá dentro ainda, do ser humano. Isso não é uma realidade. Você precisa entender, amado, eu tive muita dificuldade. Eu era uma pessoa muito religiosa. Era uma pessoa, não tive vícios. Não tive vício de bebida, não tive vícios de cigarro, de drogas, não tinha esses vícios de coisas ilícitas. Nunca tive problema. Um bom filho, trabalhador. Quando iam me evangelizar, falava, você é um cara, eu falava assim, eu sou um cara legal. Eu sou um cara que, né, ó, pode contar. Mas uma pessoa doente emocionalmente, uma pessoa sofrida nas emoções e no sentimento, vivendo, querido, de uma forma totalmente oprimida, sabe, totalmente vazia dentro do meu ser. Até que um dia, eu ouvi falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele, querido, veio para nos salvar da condenação eterna, perdoar os nossos pecados, trazer uma vida nova, querido, e nos levar novamente para a nossa casa, que é a casa do Pai, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, isso que foi acontecendo. Então nós vemos que a nova criatura, ela só vai se manifestar quando a velha criatura entender que precisa de mudança, precisa de uma metanoia, uma mudança de pensamento. Mudança, querido, é necessário. Você está disposto a ter mudanças na tua vida? João capítulo 3. Aleluia. Queridos, faz tempo que eu não prego. Faz tempo que eu dou muito estudos. Mas pregação faz um tempinho já. Tive um período da minha vida que eu fiquei servindo ao Senhor em uma clínica. E esse final de semana nós estaremos indo lá, eu mais uma equipe de obreiros aí, estaremos indo numa clínica dependente químico, né? Inclusive sábado vai ter evangelismo às 16 horas. Eu esqueci o nome da escola. É lá perto do Savério, perto do Oliveira, vai ter um evangelismo. A nossa igreja é uma igreja que é ativa, querido, na nossa comunidade, querido, é ativa em nosso lar, em nossa casa, e eu e você precisamos entender que nós temos este propósito, esse objetivo dado pelo Senhor nosso Deus, aleluia. E esse final de semana estarei indo com alguns irmãos, lá na clínica, aqui em São Bernardo, se não me engano, ou Riacho Grande. E eu sempre tive um direcionamento de Deus. Eu servi no interior de São Paulo 3 anos numa clínica. Eu fiquei 2 anos e meio dando discipulado. Eu sei que houve resposta de Deus, porque tem pessoas que foram libertas, que estão servindo ao Senhor, já tem pessoas que são obreiros na casa de Deus, pessoas que foram restauradas suas famílias, tem muitos que ficam no ciclo, porque tem dificuldade de entender que precisa seguir um caminho. O caminho ele tem um início, tem meio e também tem um fim. E nós não podemos parar, querido, nem no início nem no meio. Nosso alvo é o fim, que é o nosso alvo, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós, querido, trabalhamos muito com discipulado nessa época, até que o Senhor nos direcionou novamente para pregar. E esse estudo que o Senhor me concedeu hoje, amado querido, nesse dia, Deus me fez refletir, a nova criatura. E em João capítulo 3, 16, 17, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que não mais... Amém. Então, o propósito de Deus é que o homem seja eterno, querido, na presença dEle. O objetivo de sermos uma nova criatura só é possível mediante a Jesus Cristo. Não é uma religião que vai nos salvar. Não é umas boas obras que vai nos salvar. O que vai trazer salvação ao homem, querida, a minha família, a tua família, aos nossos vizinhos, será o quê? O amor de Deus revelado aos corações através de Jesus Cristo. E nós temos esta missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode se alegrar pela vida eterna? E a vida eterna, querido, não começa, começa quando nós fechamos os olhos. A vida eterna, querido, começa, querido, com Deus, começa quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Está na palavra, querido, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é que o homem tenha a vida eterna com Deus, aleluia. Verso 17, por favor, querido. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vinda de Cristo não foi para trazer condenação, porque a condenação já estava. Quando o homem foi lançado para fora da presença do Senhor, quando o homem foi destituído da glória de Deus, querido, amado, veio uma condenação, o juízo de Deus, amado. Então o objetivo da vinda de Cristo foi trazer salvação para mim e para você, aleluia. A salvação é um dom de Deus, é um presente. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para me salvar. Você pode declarar isso? Jesus veio para me salvar, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, estamos vendo aqui, querido, que a nova criatura é necessária, porque existe a velha criatura. E a velha criatura não tem como acessar a Deus Pai, querido, por obras, por religião. Não tem como. Por mais que a pessoa seja boazinha, seja legalzinha, querido, tem pensamentos, tem ações que são repetitivas, que são pecados, que afastam a presença de Deus. E para que essa realidade seja mudada, é somente, querido, estando em Cristo Jesus. Se o homem e a mulher, o jovem, não for para Cristo, não tem como ele herdar o reino de Deus. Quando Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus, ali à noite, e começou a ter um diálogo, falando com o Senhor Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: ó, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Nicodemos olha para Jesus e fala assim: Senhor, como pode eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Como pode? Aí o Senhor Jesus fala: aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então, amado querido, a vinda de Cristo, amado, é para que nós acessamos a vida eterna com Deus. E quando nós acessamos esta vida com Deus, existem os benefícios, querido, que nós podemos usufruir em nossos dias. Esse vazio, essa vida sem sentido, é porque ainda você não conseguiu entender e acessar a verdade, e a verdade de Deus traz libertação em nome do Senhor Jesus. Sentimento de inferioridade.
um sentimento de ser inferior, de não merecer as coisas. Era um sentimento que eu carregava muito forte no meu coração. Eu pensava, o engano de Satanás, a velha criatura, ela é escravizada pelo pecado. E aquele que é especialista em pecado é o adversário da nossa alma. E ele, como adversário, joga setas e dardos flamados em nossa mente, para que nós estejamos, querido, escravizados na nossa mente. E eu vivi muito tempo, querido, mesmo dentro da igreja, com sentimentos de inferioridade, com sentimentos, querido, malignos que me oprimiam. Mas a palavra do Senhor declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vontade do Senhor é que eu e você, nós sejamos homens e mulheres jovens livres na presença de Deus. Aleluia. Então nós vimos isso, que para ser uma nova criatura, nós precisamos entender que precisamos deixar que a velha criatura morra. Quem está disposto a morrer? Quem aqui já morreu para Cristo? Estava no hospital terça-feira com a minha esposa, e tinha uma família, um senhor, e ele começou a puxar assunto, e ele falou assim: nossa, será que eu vou ter que tomar como que quando a pessoa faz uma cirurgia, tomar anestesia. Aí será que vai ter que tomar anestesia? O senhor já bem, seus 50, 60 anos. Porque anestesia tem ali, tem o negócio da cobra, tem o veneno da cobra. Eu pergunto para as pessoas médicas não me falam, mas tem o veneno da cobra. Eu falei para ele assim, ó, eu não sei, que eu nunca pesquisei, mas o senhor foi picado pelo veneno chamado pecado. Você foi picado, e esse veneno está te levando para a morte. Aí eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Aí ele olha para mim: você tem medo de morrer? Eu falo assim: eu não tenho medo de morrer. Aí, como que não? Eu falo assim: eu não tenho. Eu estou em Cristo Jesus. Eu sei quem é o meu Senhor, quem é o meu Redentor. Aleluia. E começamos a conversar. No final ele falou assim: eu não acredito. Eu não acredito porque eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito porque foi feita por homens. Eu falei: sim, claro, foi feito por homens. Homens inspirados por Deus. Porque Deus queria falar com o homem. Deus se revela através de homens, porque para acessar a nossa compreensão, nosso entendimento. Homens que foram santos, homens que erraram, pecaram, mas homens que confiaram e depositaram a sua fé em Deus. E pela fé em Deus foram justificados. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E na segunda parte do texto fala assim: as coisas velhas já se passaram. Como que eu entreguei a minha vida para Cristo? E a Bíblia fala que assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram. Eu gostaria que você abrisse aí Romanos capítulo 12, verso 1. Aqui está no telão. Olha só, queridos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que as coisas velhas fiquem para trás, você precisa entender que você precisa prestar o seu culto racional, culto com entendimento, com compreensão. A quem? A Deus. Nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Eu preciso me esforçar.
Eu preciso ter atitudes que me aproximem da presença do Senhor, meu Deus. Eu preciso ter ações que vai me levar, querido, a apresentar um culto racional. Um culto, querido, com entendimento. Crente é inteligente. Crente é inteligente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Aleluia. Querido, é maravilhoso. Em situações que você não tem resposta. E você eleva em pensamento uma oração ao Senhor. E o Espírito Santo fala com você e te dá a resposta. Quem já teve experiências dessas? Isso, amado, é porque nós apresentamos ao Senhor o nosso culto ao Senhor. Você nessa noite veio entregar o teu culto a Deus. Você veio apresentar o seu sacrifício vivo, aleluia, ao Senhor, aleluia. Eu sei que muitos do seu trabalho vieram para cá. Muitos, queridos, nos seus compromissos. Amanhã levantar cedo. Mas entenda uma coisa, você está sendo transformado, a nova criatura em Cristo, a qual está apresentando o teu culto a Deus, ao Senhor. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Olha o verso 2. Como que as coisas velhas vão ficar para trás? Como que eu vou conseguir abandonar as coisas que eu fazia antes? Primeira coisa, está assim, ó, e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a ruim, desagradável, não, para que experimenteis qual seja a quem quer experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Existe uma boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E por que eu não estou vivendo esse momento da minha vida? Porque eu não estou vivendo isso na minha casa? Amado, querido, a primeira coisa para nós é deixarmos as coisas velhas que já passaram. Eu não posso, querido, me conformar. Eu não posso me moldar ao sistema deste mundo. Eu não posso pegar a forma deste mundo. Quem está entendendo? Eu não posso entrar, ser igual, qualquer um pode ser. Mas fazer a diferença são para aqueles que são os valentes do Senhor nosso Deus. Fazer a diferença. Sabe, querido, eu estava lendo ali meu WhatsApp ali. O Diogo, ele trabalha comigo. Ele é um jovem bonito, cheio de vida. Mas vivendo um momento difícil. Colocou aquele aparelho para fazer hemodiálise. Eu falei para ele aqui do nosso irmão, o testemunho da cura, que Deus curou o nosso irmão de hemodiálise. Deus continua curando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, irmã Márcia, continua sendo Deus. Glória a Deus. Testemunho da nossa irmã Márcia, Deus curou de câncer. A sua irmã, a Marcelene perguntou, a nossa irmã perguntou, e agora? O que vai ser de você? O que vai acontecer agora? A irmã estava mais desesperada do que... eu imagino a dor do coração, eu imagino a dor, né? Doeu o nosso coração, ficamos tristes. Aí a irmã Márcia falou assim, ó, se Deus curar, glória a Deus. Mas se Deus não curar, eu vou para perto dele. Vou estar com ele. Como que Deus não vai curar uma mulher que teve a fé dessa?
Sim ou não? Aleluia, querido, as coisas velhas já passaram. Eu não posso me conformar com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. A palavra do Senhor, querido, é constantemente ministrada aos nossos corações. Nós recebemos praticamente diariamente uma porção da palavra de Deus. Quando nós estamos aqui celebrando ao Senhor, nós estamos ali no via WhatsApp, recebendo mensagens, recebendo, querido, ensinamentos. Nós somos privilegiados, amém? Nós somos abençoados. Uma das coisas que o Senhor me atraiu a esta casa, 22 anos atrás, foi a palavra. E cada dia que passa, eu me apaixono mais. Eu amo sentar e ouvir a palavra do Senhor. Eu amo ouvir o meu pai na fé. Um homem ungido de Deus. Ungidão. Usaram esse termo sábado para mim. Eu falei, oh, Jesus. Eu falei assim, é por causa da cabeça grande, né? Queridos, então para que as coisas velhas se passem e eu venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso aceitar, eu sou assim mesmo, é assim mesmo, vai continuar assim mesmo. Não se conforme com essa situação. A sua casa vai ser transformada, pois existe uma palavra de promessa em nome do Senhor Jesus. Existe uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa será salva. Aleluia. Aplaude ao Senhor, aleluia. Tito capítulo 3, verso 5. Está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quem está vivendo aí a renovação, aleluia, é a regeneração do Espírito Santo, aleluia. O inimigo muitas vezes fala: não está acontecendo nada, não está acontecendo nada na tua vida, não aconteceu nada. Ei, ele é o pai da mentira. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Existe uma promessa. Deus está fazendo uma regeneração, uma renovação pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor. E quando nós começamos a compreender, a apresentarmos o nosso sacrifício a Deus, o nosso corpo ao Senhor, quando nós entendermos que a nossa mente precisa da renovação, e nós vivermos, querido, a renovação e a regeneração pelo Espírito Santo de Deus, nós que veremos as coisas velhas ficando para trás. Aleluia. E quem quer viver algo novo? E o versículo termina assim: eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz por nosso... A verdadeira paz, ela só vem com Jesus Cristo. Mesmo nos dias difíceis de choro, nós temos um consolo no nosso coração, porque temos uma esperança viva e eterna. Possa ser, querido, que o seu choro, como o salmista declara, o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer de Deus na tua vida está chegando. O amanhecer de Deus na sua vida está chegando. Aleluia, o amanhecer vem, não tem como, queridas, trevas segurar o romper da luz, da glória de Deus sobre a minha e sobre a tua vida.
Não tem como, amado. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a... Quem tem aí pedido paciência? Eu queria ser um mais pacífico, mais paciência. A tribulação, querida, o objetivo da tribulação na minha e na tua vida é gerar paciência. Fala para o teu irmão, tem paciência, varoa. Aleluia. Verso 4: e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Eu tenho uma equipe hoje de 20 colaboradores que trabalha direto comigo. E tem um moço chamado Michel, 23 anos, moço bonito, jovem. Só que uma dificuldade na parte de dicção, ele é gago. E essa semana eu peguei ele e falei assim, ó, senta aqui, filho, eu preciso falar com você. Eu não estou falando você como chefe, não estou falando você, eu estou falando como pai. Eu posso ter uma idade para ser seu pai. Aí, querido, pela experiência, eu apontei para ele uma esperança em Deus. Você tem isso no teu coração. Há pessoas que necessitam receber aquilo que está no teu coração. Quanto mais você falar, mais vai fluir. A palavra, querido, ela gera vida, como gera morte. Mas a palavra na boca da nova criatura em Cristo é a palavra de vida, é uma palavra de destino, é uma palavra, querido, de mudanças, em nome do Senhor Jesus. E vendo muitas situações, tive muita paciência com ele. Muitas coisas que estava fazendo na hora de serviço, muito no celular, muito em ligações, em horário de trabalho, chegando atrasado todos os dias. Aí ontem eu peguei ele, mas não como chefe, mas como pai. Eu falei, filho, você pode ser como qualquer um funcionário, que é um direito seu, mas você pode fazer a diferença. E para você fazer a diferença, você precisa entender, ouvir e praticar. E uma primeira coisa que eu falei para ele: volte a falar com seu pai, volte a falar com a sua mãe. Ah, mas eles brigam comigo porque, filho, você não é pai ainda, mas quando você estiver na posição de pai, você vai querer o melhor para o seu filho. O que os seus pais querem para você é o melhor, porque eles estão olhando algo que você não está enxergando. E muitas vezes a nossa vida, querido, nós queremos algo que não vai ser bom, mas Deus está enxergando, querido, lá na frente Deus tem o melhor. Ouça a voz do Senhor, aleluia. Não se embarace com as coisas deste mundo, não se embarace com as coisas erradas. E para nós fecharmos esse momento, a esperança não traz, porquanto o amor de quem? Está no coração do vizinho, em nossos, pelo Espírito Santo que foi nos... Você quer mais amor? Se enche do Espírito Santo. Se enche da presença do Senhor. O amor é uma característica
de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A esperança não traz confusão. Eu sei que você tem vindo e você ainda está com o pé atrás, mas é o tempo de tirar o pé atrás e avançar um passo para frente. A fé, querido, nos leva a dar passos de confiança, pois o Pai nunca vai nos desamparar. Eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa esperança. Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, nós já estamos indo para a conclusão. E que também vós estáis, depois que ouviste a palavra o evangelho da vossa, e tendo nele também, foste com... Você creu em Jesus Cristo, amado? Aleluias, louvado seja o Senhor, aleluia. Querido, a palavra, esse senhor que eu conversei na terça-feira, ele falou assim: eu não creio na Bíblia, eu só creio que uma coisa ou outra foi Deus que escreveu. O resto foi tudo homem. Eu falei: não, foi o homem que escreveu tudo. Homens inspirados por Deus. Nós podemos confiar nessa palavra. Nós podemos e devemos confiar na palavra de Deus. Céus e terra têm se passado, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, você crendo ou não, você querendo ou não. Mas a vontade de Deus, o Pai, é que você seja salvo. E a salvação vem através da verdade da palavra, que o Evangelho traz a salvação, as boas novas. E é necessário que você creia. E quando nós cremos, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui é selado pelo Espírito Santo? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Essa é a promessa, querido, nós fomos selados. Você tem a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o objetivo, querido. Nós vimos os benefícios da nova criatura. Através de Cristo Jesus, não há condenação para mim e para você. Esse jugo está sendo quebrado em nome do Senhor Jesus. Esse peso, esse fardo está sendo trocado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amado querido, nós temos essa promessa. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E Deus tem isso para mim e para você, novidade de vida, transformação. E podemos, querido, concluir essa palavra, que o objetivo de Deus é fazer com que nós praticamos o que Ele fez conosco. Através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E agora, eu e você temos este ministério da reconciliação. Eu te convido a ficar em pé. Aleluia. Existe uma promessa. Se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua casa. Aquele que está em Cristo. Cristo está comigo.
mas você precisa estar em Cristo. E quando você estiver em Cristo, nós estivermos em Cristo, daremos os passos de Cristo. Iremos, querido, de encontro ao perdido. Quando estivermos em Cristo, nós iremos em favor daquele que necessita de uma mão amiga, de uma palavra amiga. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu convido a você a fechar os seus olhos neste momento. Aleluias. Aleluia. Os objetivos de Deus é mudar a nossa vida, mas que nós também sejamos agentes de Deus na mão do Senhor, para levarmos, querida, a boa nova de salvação. Aleluia. Nós somos bem-aventurados, bem-aventurados porque nós cremos na palavra do Senhor e obedecemos a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.